Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para trazer um pouquinho de notícias para vocês desse final de semana corrido, que foi o final de semana de Comic Con, com bastante novidades sobre o mundo nerd de um modo geral. E eu vim trazer aqui alguns pontos que eu acho que sejam os mais relevantes para nós aqui, então vamos lá. Galera, já vai deixando seu joinha e se inscreva no canal caso ainda não seja. Vamos lá então, galera, antes de qualquer coisa, finalzinho de semana corrido, logo na sexta-feira a gente teve o trailer, o tão aguardado trailer de The Witcher da Netflix, série que tá todo mundo aí esperando. Eu acho que mesmo quem não é exatamente um fã de The Witcher, tá sabendo que essa série existe, já viu falar em algum lugar na internet, no Facebook, no Twitter. Então assim, todo mundo sabe que essa série existe e alguns mais por dentro, outros nem tanto. Mas estava todo mundo no aguardo e o trailer finalmente saiu e tá incrível, tá fantástico, com alguns spoilers estranhos de alguns dos primeiros livros ali, pra quem já leu e tal. E eu ainda não li, mas eu tava conversando com a Jéssica e ela leu e me disse que uma das coisas que mostra ali no trailer ali são coisas que são reveladas no final de um dos livros ali. Então, mas enfim, eu acho que no geral a maioria das pessoas vai passar batido. Mas tá incrível demais o trailer, inclusive eu fiz a reação do trailer aqui, eu vou deixar aqui no card aqui marcado para que vocês possam ver, caso se interessem por vídeos de reação. Além de The Witcher, a gente teve também o que eu acredito que tenha sido o maior painel da San Diego Comic Con esse ano. Foi o painel da Marvel, aquele painel que tava todo mundo esperando, porque depois de Homem-Aranha de Volta ao Lar, a gente não sabia exatamente qual seria o cronograma da Marvel, e ela é famosa por ser muito programada com as coisas e deixar tudo adiantado com anos de antecedência aí para que a gente possa já se programar para os anos que virão. E como não poderia deixar de ser, eles realmente mostraram o cronograma da fase 4. Essa fase agora que vem depois de Vingadores Ultimato, que foi o que durante a Comic Con inclusive passou Avatar como a maior bilheteria de todos os tempos. Então para todo mundo que tava torcendo aí pros filmes de herói realmente tomarem um posto de maior filme e de maior bilheteria do cinema de todos os tempos, finalmente Vingadores Ultimato o fez com o seu relançamento. Fora isso, eles mostraram o calendário deles, que tem filmes e séries programados para 2020 e 2021. Vai ser a fase 4 vai ser uma fase um pouco mais curta do que a gente está acostumado a ver, mas a gente teve os anúncios do Disney Plus, que são aquelas séries que a gente já está esperando há alguns anos, já há um bom tempo que havia sido dito que essas séries existiriam, mas agora todas elas ganharam data. Então é importante salientar que as séries foram confirmadas e todas vão ao ar nesse período aí da fase 4 da Marvel, entre 2020 e 2021. E as séries vão ser o Falcão e o Soldado Invernal, Hawkeye, Loki, WandaVision, que é um nome tenebroso pra série, WandaVision, eu achei muito ruim esse nome, e What If, que é uma série da Marvel que eu acho que ela vai ter uma pegada mais cômica, se não me engano, que ela vai trabalhar com cenários hipotéticos. Sim, com a coisa do multiverso agora dentro do universo da Marvel, tudo isso pode ser canônico em algum universo diferente, né? Então, enfim. Ainda sobre as séries, aí eu queria fazer um adendo aqui, que assim, como eles estão dentro, como essas séries vão estar dentro da fase 4 da Marvel, eu espero de verdade que elas estejam menos intrínsecas aos acontecimentos do filme do que se espera que elas possam estar. Por exemplo, muito parecido com o que acontece no Agents of S.H.I.E.L.D., em que a gente tem os filmes interferindo nas séries e não o contrário. Eu espero que os acontecimentos dessas séries sejam completamente opcionais e assim, que acrescentem coisas no universo, sem que você precise necessariamente assisti-las para poder ver os filmes, porque algumas delas ali, elas acontecerão entre um filme e outro. Então assim, eu espero que os acontecimentos dos filmes reverberem na série e não necessariamente o contrário, porque querendo ou não vai ser um serviço de streaming a mais. E bom, eu espero que sejam séries opcionais e não obrigatórias para que você entenda o MCU de um modo geral, apesar de que ele tá tomando proporções assim inimagináveis pro cinema até alguns anos atrás. E aí, obviamente, os filmes, que
boa parte deles a gente já sabia que iriam acontecer, mas a gente realmente não tinha datas ainda, então é importante que agora, após Vingadores Ultimato, como muita coisa mudou e como o MCU ele perdeu ali suas maiores estrelas, por assim dizer, que são Capitão América e Homem de Ferro, eles vão ter que agora, estão começando uma fase nova com acontecimentos novos, vão ter que trazer os holofotes para outros personagens e vão acrescentar outros ainda nesse universo, para que possam, daqui 3, 4, 5 anos, no próximo grande evento que venha a reunir todos esses heróis, a gente tenha muita cara nova ali no meio, para poder dar um ar novo de um modo geral, e não simplesmente os mesmos heróis com um líder diferente, por assim dizer. E esse cronograma da fase 4, no ano que vem, ele começa com o Viúva Negra em maio de 2020. Esse filme que vai contar, obviamente, uma prequel dentro do MCU. Provavelmente eles vão usar esse filme pra fazer algum retcon com alguma coisinha, pra colocar alguma pista ali do que vai rolar no universo Marvel nos próximos filmes. Então assim, vai ser um filme pra tentarem redimir um pouco a Viúva Negra, porque foi uma personagem que ela foi muito subutilizada, de verdade. É uma personagem ali que no primeiro Vingadores eu achei ela incrível, e depois eles foram colocando ali ela de lado e tal nos próximos filmes, mas enfim, opinião minha. Eu realmente não gosto da forma como eles abordaram, como eles vieram abordar a Viúva Negra nos últimos filmes, principalmente em Vingadores Ultimato. Mas enfim, esse filme aí pode vir pra poder redimir a personagem, mostrar um pouco das origens dela, por assim dizer, que é coisa que a Marvel não costuma fazer, mostrar a origem de heróis mais pra frente, depois que toda a história dele já foi contada. Então acredito que eles vão colocar algum item, algum artefato importante ali no meio, pra já deixar plantado ali que aquilo existe, que em algum momento eles vão precisar interagir com aquilo ali, como foram com as Joias do Infinito. Então é um filme que ainda não me empolga, mas que tem muito potencial para ter bastante coisa interessante nele, então é importante ficar ligado. Seguindo o cronograma, teremos Eternos em novembro de 2020 também, que é um outro filme aí que expande ainda mais o universo cósmico da Marvel, mais do que nunca, aí a gente tá falando de deuses e de entidades cósmicas. E que foi confirmado que a gente vai ter a Angelina Jolie nesse filme, então é importante ficar ligado. Gente, eu ainda não sei o que esperar exatamente de Eternos, então assim, acho que possa vir a ter ligação com Guardiões da Galáxia, com coisa do tipo, com essa parte espacial, e até talvez, quem sabe, com a própria Capitã Marvel aí. Em 2021 a gente começa com um personagem completamente desconhecido da Marvel, Shang-Chi, ou Shang-Chi, que eu gosto, porque a gente sabe que a Marvel ela sabe trabalhar muito bem esses personagens que ninguém conhecia até virem pros filmes, a.k.a. Guardiões da Galáxia, não é? Então parece um filme que vai ser completamente voltado pro público oriental, para tentar trazer ainda mais esse público oriental pro MCU, para essa coisa de representatividade que a Marvel durante os últimos anos vem tentando abraçar cada vez mais, e eu acho muito importante. Então é interessante, parece ser um filme que ele vai ser completamente focado em artes marciais e deve redimir aí Punho de Ferro, série da Netflix, que nos deixou com essa falta de um personagem da Marvel voltado para artes marciais, que infelizmente na série o Punho de Ferro ele era terrível, coreografias de luta tenebrosas, sabe, umas coisas assim que realmente não dava, e eu espero que agora com o Shang-Chi isso mude, que nós tenhamos aí as melhores coreografias de batalha do MCU, uma vez que a gente não tem mais Capitão América, a gente não tem mais Chris Evans aqui para poder suprir essa parte do mano a mano dentro do MCU que eu gosto tanto, que é uma parte que eu curto tanto. Fato interessante é que o Mandarim, o verdadeiro Mandarim, vai estar nesse filme. Lembra o Mandarim que foi mal aproveitado pra cacete lá em Iron Man 3 e que eles criaram todo aquele hype em volta do personagem pra no final cagar com tudo? Então, o personagem verdadeiro vai estar aqui. E provavelmente eles vão usar isso como gancho pra poder tentar redimir o Homem de Ferro 3, que é um dos filmes mais controversos da Marvel, por assim dizer, sendo que a maioria deles tende a ser ele meio que unânimes, tanto na parte do Água com Açúcar, quanto na parte dos filmes que todo mundo acha incrível. Então o Homem de Ferro 3, ele tá nessa parte aí de alguns dos poucos filmes polêmicos da Marvel, então é importante a gente dar uma olhada que provavelmente eles vão tentar fazer algum retconzinho ali, colocar que o Mandarim de verdade ele existe e que aquele dublê que tava no Homem de Ferro 3 havia sido ele que havia contratado para poder despistar, para poder tirar o dele dos holofotes, tal, alguma coisa do tipo.
para tentar tornar o Homem de Ferro 3 relevante de alguma forma depois de tantos anos. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura é o segundo filme do Doutor Estranho que eu não tava nem um pouco empolgado até então, só que durante a San Diego Comic Con eles anunciaram que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, vai estar no filme também, e eu acredito que existe uma possibilidade da gente ter Shuma Gorath também, que é um personagem clássico aí dos Marvel vs Capcom da vida. Então eu acredito que o filme tenha potencial para despirocar completamente a loucura desse multiverso da Marvel que vem por aí. E que a Feiticeira Escarlate é uma das minhas personagens preferidas do MCU hoje. Então esse anúncio ele conseguiu me empolgar, não pelos motivos que a maioria das pessoas estão empolgadas, mas ainda assim é algo aí que eu pretendo ver no cinema, ao contrário do primeiro Doutor Estranho, que realmente eu acabei não vendo no cinema e depois eu fui assistir. Bom, enfim, o filme pra mim ele tá ali mediano, né, nem excelente nem ruim, mas enfim. Continuemos. E ao que parece a fase 4 ela vai se encerrar com o quarto filme do Thor, Thor Love and Thunder, que eu achei um título maravilhoso, um logo espetacular, que parece logo de álbum de heavy metal dos anos 80. Eu achei incrível, eu adorei. Eles já anunciaram que a gente vai ter a Natalie Portman retornando ao MCU de verdade, que apesar dela ter participado ali de Vingadores Ultimato, ter feito uma ponta ali muito pequena, ela não de fato gravou junto com o pessoal, ela não tava afim de participar e tal, então ela não tá necessariamente em Vingadores Ultimato, então aparentemente eles tiveram que fazer algumas coisas ali, gravar com ela à distância e inserir ela digitalmente no filme, alguma coisa assim, se eu bem me lembro. E por algum motivo agora ela voltou, tá voltando aí com tudo, inclusive voltando como Thor. Então sim, nós teremos o Thor feminino dentro do MCU e será a Natalie Portman, mas agora como ela terá um papel de destaque como um personagem principal, como muito provavelmente o Thor principal do MCU, talvez, eu não sei, vamos esperar para poder ver quais serão os desfechos dessa fase 4 do MCU. Quem sabe, agora que a gente já não tem mais Capitão América e não tem Tony Stark, será que eles vão limar também o Thor em algum momento? Não sabemos. A gente teve também o anúncio da Valkyria, que agora ela como Senhor de Asgard. Foi comentado que ela vai precisar de uma rainha, então sim, a Tessa Thompson confirmou que a Valkyria será o primeiro personagem LGBT dentro do MCU, um dos personagens grandes que será LGBT dentro do MCU. Acho muito importante, parte de representatividade é muito importante, tanto Marvel quanto DC tem universos enormes, com personagens de todas as etnias possíveis, orientação sexual, então eu acho isso muito importante, quanto mais a gente puder trazer disso pro MCU, melhor. E não apenas isso, o Kevin Feige também no finalzinho do painel da Marvel, ele anunciou Blade. Sim, o reboot de Blade vai acontecer com Mahershala Ali, um dos maiores atores da atualidade. Se você não tá por dentro da filmografia do cara, ele já tem 2 Oscars que foram ganhos nos últimos anos. É um ator inacreditável, porém que eu não sei se ele tem aquela pegada, aquela canastrice que o Blade traz pra gente, que a gente tem muito na nossa mente o Blade do Wesley Snipes, que ficou marcado aí, tanto que há algum tempo atrás o Wesley Snipes disse que com certeza voltaria pra fazer o Blade. Infelizmente não vai ser o caso, mas por outro lado eu fico muito feliz porque eu sou um fanzaço do Mahershala Ali. Quem já viu alguns vídeos meus aqui mais do comecinho do ano, do Green Book, eu já elogiava muito o ator. Ele é maravilhoso, é muito importante ficar de olho e eu tô muito empolgado com o Blade aí na fase 5 da Marvel. Além disso, eles confirmaram que já estão trabalhando em Quarteto Fantástico, no terceiro reboot de Quarteto Fantástico, agora dentro do MCU. Então a gente pode esperar uma fase 5 com uma completa reviravolta dentro desse universo, com os personagens mais importantes da Marvel vindo.
E assim como o Quarteto Fantástico, teremos também Mutantes. Sim, eles não falaram em X-Men, eles falaram em Mutantes. Então fase 5 a gente pode esperar aí alguns nomes extremamente clássicos do universo da Marvel voltando. E quem sabe agora recebendo um pouco de carinho depois de tantos anos que a Marvel bateu nos Mutantes aí nas outras mídias, já que eles não podiam trabalhar com os Mutantes no cinema. Eles deixaram os Mutantes tanto nos quadrinhos quanto nos games ali renegado a terceiro escalão de importância deles. E porque obviamente, como não podia se usar nos filmes, eles não queriam fazer propaganda para uma propriedade intelectual que eles não podiam explorar em sua plenitude. Então agora com o negócio, com a compra da Fox, nós finalmente teremos Mutantes no MCU, e eu espero que isso reverbere no universo da Marvel de um modo geral, que a gente possa ter um próximo Marvel vs Capcom aí com os X-Men. Por favor, né, Marvel? Que esse Marvel vs Capcom Infinite, além... Aí já é um problema da Capcom, né, deles não terem investido grana no game, mas o elenco do game não ajuda em nada, cara. Você tem um Marvel vs Capcom sem Wolverine, sem Tempestade, sem Magneto, sem Doutor Destino. Isso, sabe, dói. E é uma das minhas birras que eu tenho com a Marvel, dela ter feito isso com os Mutantes. Eu sei que é uma decisão de... Eu sei que isso é uma decisão de negócios e tal, e que é de certo modo necessária. Mas, putz, você pegar e colocar o maior grupo de heróis que você tem dentro do seu universo e colocar eles como se eles não existissem, isso é muito triste, sabe? A ponto de chegar a acabar com os Mutantes nos quadrinhos. Eu achei isso muito tenso. E eu espero que essa situação agora de fato mude e não se repita. Porque como um grande fã dos X-Men, assim como a maioria das pessoas no mundo a gente quer ver esses heróis trabalhando ali todos juntos. E agora, aí já é palpite meu, eu acho que agora, como nós não temos mais os principais Vingadores de todos, e a gente sim vai ter continuação de Vingadores, a gente vai ter Jovens Vingadores, se não me engano, então são projetos aí mais a longo prazo, mas eu acho que agora o grande supergrupo da Marvel nos cinemas serão sem dúvidas os Mutantes. Então, há quantos anos a gente não esperou por isso, não é mesmo? Então, finalmente vai acontecer. Eu espero que seja feito da melhor forma possível. Galera, então é isso. O vídeo ficou bem mais longo do que eu tava esperando, porque, bom, sou muito prolixo, vocês já devem estar acostumados com isso. Então aí, o que vocês estão esperando dessa fase 4 da Marvel? Tem algum filme que vocês estão esperando muito? Ou vão assistir só pra não ficar perdidos aí quando as coisas realmente interessantes começarem a acontecer? Comenta aqui embaixo. Galera, se você gostou, joinha, se não, dedão pra baixo, acontece. Se inscreve no canal caso ainda não seja, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação quando postarmos vídeos novos aqui no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. É isso então, galera, um grande abraço a todos, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.